pessoal, no exercício 16.14 proposto um exercício um pouco diferente, porque no primeiro momento a gente não visualiza um composto carbonílico. Mas o enunciado diz o seguinte: o dihidropirano reage rapidamente com o álcool na presença de traços de ácido clorídrico ou ácido sulfúrico, anidro, para formar um éter tetrahidropiranílico. Então, utilizando-se álcoois, catálise ácida, em meio onde há ausência de água, ocorre a formação do éter tetrahidropiranílico, onde nós percebemos que há aqui a formação de um grupo onde o carbono tem de forma geminal um grupo OR, ou seja, a gente tem aqui a formação de um grupo acetal. Então, a gente visualiza aqui que foi utilizado o álcool, catálise ácida, e o produto é o acetal. Então, esse composto dihidropirano vai reagir, se comportar como os compostos carbonílicos, pois nós vimos que esses levam à formação desse produto nessas condições. Então, no exercício letra A, pede que a gente mostre esse mecanismo de conversão do dihidropirano no éter tetrahidropiranílico. O raciocínio é o mesmo que a gente vem estabelecendo, de compreender que nessa reação é uma reação onde, para a formação do carbono acetal, ocorre a adição de um grupo OR, e esse grupo OR vem do álcool utilizado. E a gente precisa lembrar que a formação de acetal, por meio da reação de adição, ela vai acontecer se a gente tiver um composto que tenha um comportamento semelhante, ou seja, um grupo semelhante a um grupo carbonílico. E quando a gente observa a estrutura do éter do dihidropirano, a gente não observa isso no primeiro momento. Então, sem perder de vista o que já foi discutido, a gente precisa entender que álcool meio ácido para a formação de acetal é uma reação característica de compostos carbonílicos, e a gente pode entender a formação de um composto semelhante a um composto carbonílico, pensando que na primeira etapa de reação acontece a catálise ácida, ou seja, a participação do meio ácido para que isso ocorra. Para a formação de algo que se comporte como carbonílico, nós podemos pensar que com uma ligação π, essa ligação π nós já discutimos ao longo do curso, é uma ligação então formada pela sobreposição lateral dos orbitais p do carbono, são pares de elétrons expostos. Então nós já discutimos que as ligações π agem como nucleófilos na reação, como base, ou seja, os elétrons π, em função da exposição do orbital, elas podem capturar próton como a primeira etapa de reação de adição à ligação dupla. Só que a proximidade do oxigênio faz com que essa captura de próton seja ainda mais facilitada, porque ela é assistida pela deslocalização de par de elétrons do oxigênio. Então, o oxigênio deslocaliza um par no ligante na direção do carbono, formando uma ligação π com carbono, e isso facilita que os elétrons π carbono-carbono se deslocalizem e capturem um próton no meio de alguma espécie ácida adicionada. Então, com essa etapa representada, nós temos que, com a assistência do par de elétrons do oxigênio do grupo hidropirano, aconteceu então a abstração de um próton. Esse próton se liga nessa posição porque o outro carbono que participava da ligação π carbono-carbono, um deles agora participa de uma ligação π com o oxigênio. O oxigênio agora tem 3 pares, então é uma espécie carregada positivamente. Percebam, o que a gente consegue visualizar com essa captura de próton? Justamente que com essa deslocalização de par de elétrons, a gente tem a formação de um carbono que participa de uma ligação π com o oxigênio, ou seja, a gente tem a formação de um grupo semelhante a um grupo carbonílico de aldeídos e de cetonas. Então, uma vez que no meio reacional tem esse grupo
carbonílico semelhante à aldeído de cetona, o álcool, que é um reagente de adição, ele agora pode reagir doando o par de elétrons para o carbono e se ligando ao carbono nessa posição. Quando isso ocorre, o par de elétrons compartilhado entre o carbono e o oxigênio deslocaliza na direção do oxigênio, compensando essa carga positiva. Com esse ataque que foi representado, então, a gente tem a adição de uma molécula de álcool à estrutura do tetraído do grupo hidropirano, levando à formação, então, do éter tetraído piranílico protonado. Então, o álcool que atacou, ele ainda tem na sua estrutura o próton ligado. Então, a gente tem a formação aqui de um grupo protonado. Sabemos que esse grupo protonado, ele precisa, para liberar o produto final, ser neutralizado, então ocorre a perda de um próton. Para demonstrar a perda deste próton, a gente pode mostrar aqui, vou fazer para vocês verem, nós podemos mostrar uma outra molécula de álcool, que neste caso é o reagente e o solvente da reação. Uma outra molécula de álcool, ela pode ser utilizada para capturar este próton e compensar essa carga. O resultado dessa etapa, então, da perda do próton é a formação do éter tetrahidropiranílico. Fazendo uma outra observação aqui, já fiz algumas vezes, mas vou fazer de novo. Na primeira etapa, a gente demonstrou a protonação sendo feita pela molécula do ácido HA mesmo, mas a gente poderia ter feito de outra forma. O álcool, então, é um solvente polar prótico. Essa espécie polar prótica. Então, na presença de um ácido forte, essa espécie, então, o álcool, enquanto solvente polar prótico, ele vai promover a ionização do ácido forte. Então, a gente pode mostrar, da mesma forma que a gente mostraria a formação de hidrônio, a gente pode mostrar a captura do próton, a formação do álcool protonado, ou seja, semelhante a um íon hidrônio, e a saída da base conjugada. Então, essa etapa de protonação, aqui, ela poderia ser representada não pela molécula de ácido diretamente, mas pelo doador de próton em meio prótico, tá? Então, vocês podem fazer essa outra representação. Bem, o exercício continua e na letra B fala que os éteres tetrahidropiranílicos são estáveis em base aquosa, mas hidrolisam rapidamente em ácido aquoso para produzir o álcool original e outro composto. Explique. Então, na etapa anterior, a partir de hidropirano, nós demonstramos a obtenção do éter tetraído-piranílico e, conforme é descrito na letra B, esse éter, o éter tetraído-piranílico, assim como todos os grupos acetais, eles são estáveis em meio básico. Mas os acetais, eles são reativos, eles sofrem hidrólise em meio ácido. E aqui no exercício a letra B ainda diz mais uma referência pra gente. Em condições ácidas, ocorre a hidrólise deste acetal, e quando ocorre a hidrólise do acetal, o álcool que deu origem ao acetal é liberado. Esse álcool ele é liberado para o meio. Então, nós precisamos aqui entender essa reação de hidrólise em função de ter adicionado esse acetal em meio ácido. E para mostrar essa hidrólise, inicialmente a gente vai considerar a saída do álcool.
Para prensar a hidrólise, nós temos que pensar que hidrólise meio ácido significa que o grupo que vai sair, que é o álcool, ele tem que sair protonado. Então, nada mais lógico pensar então que na primeira etapa dessa hidrólise, o álcool captura um próton da molécula de ácido que atua como catalisador. Com essa captura de prótons, a gente tem a formação então do éter tetraído piranílico protonado e a saída da base conjugada da espécie que fez essa protonação. Feito isso, a gente já consegue visualizar que o álcool foi convertido em um bom grupo abandonador. Então, a eliminação do álcool durante a hidrólise é fácil de enxergar. E aqui eu vou fazer outro parêntese. Hidrólise é quebra promovida pela água. A água precisa atacar o éter para promover a quebra, mas nós já discutimos que a água é reagente de adição e reagente de adição só reage com carbonila. Então, a água não pode atacar aqui. Vejam o exercício comentado 16.13, onde eu falo claramente sobre isso. Aqui é um carbono sp3, cheio de oxigênio em volta, então a água não consegue se aproximar. Então, a gente precisa converter este grupo em um grupo carbonílico para que a água possa atacar. Isso acontece com o oxigênio, usando o par de elétron, deslocalizando para formar a ligação π com o carbono, e quando isso ocorre, para não exceder o octeto, ocorre a quebra da ligação com a molécula de álcool e a saída dessa molécula como uma molécula neutra, um grupo abandonador. Então, com isso, a gente tem a formação daquele mesmo intermediário da letra A, onde nós temos uma ligação dupla carbono-oxigênio e a saída do álcool original, que é o álcool que deu origem ao cetal, tá? Esse composto que se formou agora é um composto que apresenta uma ligação dupla carbono-oxigênio, ou seja, um grupo semelhante ao grupo carbonílico. Então, a molécula de água agora, como reagente de hidrólise, essa molécula de água vai então poder reagir nessa posição. E daí vocês entendem por que na letra A, para a formação do acetal, foi utilizado um meio livre de água, porque se tiver água, isso iria acontecer. Então, na letra B foi adicionado água, porque na letra B é proposta, essa hidrólise é proposta a quebra do acetal. A formação do acetal tem que ser em meio livre de água, porque senão a água faria esse ataque que está sendo mostrado. Então, quando o oxigênio usa o par de elétron para atacar, liga ao carbono, quebra a ligação π, compensa a carga, e o resultado disso é a ligação da molécula de água ao grupo hidropirano. A água, então, que atacou, o oxigênio ainda tem os dois prótons, então dá origem a um grupo protonado. Já discutimos essa estrutura, né, a questão da protonação. Então, também, para simplificar, nós vamos considerar que na etapa seguinte houve a perda do próton, e essa captura do próton vai ser feita por outra molécula de água. Vou omitir essa etapa. E o resultado disso é que, com a saída do próton, a gente tem a formação desse composto, que seria uma das respostas para a letra B desse exercício. Percebam, esse composto que se formou agora é um composto cujo carbono, que era um carbono do tipo acetal, agora este carbono é um carbono que está ligado a um grupo OR, OH, ou seja, um grupo OR e um grupo OH no mesmo carbono. Então, agora não é mais um grupo acetal, é um grupo que a gente já viu na aula, é metade de um cetal, porque só tem um grupo
OR. Então, é um M-acetal. O M-acetal, como nós já discutimos nas aulas também, voltem para rever, eles têm uma estabilidade diferente dos acetais. Os acetais são estáveis em condições básicas, só hidrolisam em meio ácido, mas os cetais cíclicos, eles são estáveis na forma cíclica. Os hemicetais, nós já discutimos, eles não são estáveis na forma cíclica e a tendência dos hemicetais é abrir, ou seja, o anel de um cetal cíclico, em função da baixa estabilidade, a tendência dele é que ele se abra. E foi isso que o exercício pergunta, que é formado na reação é regenerado o álcool original e é formado um outro composto. Então, esse outro composto é um hemicetal que está em equilíbrio entre a forma fechada, ou seja, o cetal cíclico, e uma forma aberta. Então, nós temos que olhar para a estrutura dessa forma aberta e tentar dessa forma fechada e tentar entender como é que essa estrutura pode se abrir para dar origem a uma estrutura aberta. Essa abertura do cetal, ela pode ser pensada como uma ruptura no anel que acontece então nessa posição. Para que isso ocorra, nós vamos pensar então que esse oxigênio que está como heteroátomo, ele tem que ser um grupo abandonador nessa etapa de abertura. E isso só vai ser possível em meio ácido se este grupo estiver protonando. Então, para a abertura do cetal, nós podemos pensar então na protonação desse oxigênio pela captura de um próton no meio. E com essa protonação, então, nós temos aqui a formação do grupo M-cetal protonado. Considerando então o M-cetal protonado, de que forma a gente pode entender a abertura deste anel? A abertura deste anel pode acontecer com o M-cetal quando o oxigênio então da hidroxila externa usa o par de elétrons e deslocaliza na direção do carbono para formar a ligação π, e nesse momento acontece a quebra da ligação que promove a ciclização. Esse par de elétrons então deslocaliza e compensa a carga do grupo protonado. Essa movimentação permite, então, que ocorra uma condição de equilíbrio onde exista no meio reacional a forma aberta e a forma fechada. Então, de que forma que abriu? Sempre que vocês forem fazer abertura, podem numerar para que vocês não tenham dúvidas, né? Já fizemos isso em outras vezes. Então, eu posso considerar que este carbono onde formou a dupla é o 1, 2, 3, 4, 5. Então, há um equilíbrio com uma forma aberta de 5 carbonos, que eu vou ter que dar uma espremidinha aqui para representar para vocês, que é uma forma que tem, então, vamos aqui como fazer a nossa contagem. É uma forma que tem, então, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. No carbono 5, então, tem o grupo OH do grupo que foi o grupo abandonador. Na posição 1, tem a carbonila, que se formou, mas essa carbonila ainda está protonada. E aqui no carbono 1, vamos contar, tem 1, 2, 3 ligantes. Então, a quarta ligação do carbono 1 é um próton. Então, significa que aqui tem 1, 2, 3 ligantes, a quarta ligação é um próton, ou seja, a gente tem um grupo aldeído. Pela perda desse próton do aldeído, a gente chega, então, num aldeído que é o hidroxipentanal, que é o composto que está em equilíbrio com o M-cetal da estrutura cíclica aqui no meio reacional, tá? Então,
Então, na letra C, como resposta final, transcrevi aqui para cima para ficar mais limpo para vocês observarem. O composto que se forma na letra C com a saída do álcool é um M-cetal, que está em equilíbrio entre a forma aberta, a forma fechada e a forma aberta. Lembrando, os acetais não têm esse problema, os acetais não abrem, mas os M-cetais abrem e estão em equilíbrio com a sua forma aberta. Para vocês se convencerem, eu sugiro que vocês tentem fazer a abertura de um anel de um acetal e aí vocês se convençam de que essa abertura do acetal não é possível, tá? Pista, a abertura não é possível porque este grupo tem OR. E vocês percebem que a abertura do cetal depende, no final das contas, de uma desprotonação do oxigênio carbonílico nessa etapa. Se o oxigênio que formou a carbonila está ligado a um grupo R nessa posição, essa abertura fica inviável, tá? Então, os produtos na letra C são esses aqui. Mas o exercício continua. Na verdade, a letra A e a letra B servem de embasamento para entender uma aplicação prática desse método, que é o método de formação de acetais cíclicos utilizando o dihidropirano. Então, na letra C fala, o grupo tetraidropiranila pode ser utilizado como um grupo protetor. Então, em aula, nós vimos que um grupo protetor possível era o grupo formado com acetais cíclicos a partir do etileno glicol. Aqui nesse exercício é mostrado uma outra opção de formação de grupo protetor que eu já discuto com vocês, né? E esse grupo então é um grupo protetor para álcools e fenóis. E aí na letra C pede então que vocês mostrem como vocês utilizariam a síntese utilizariam esse método em uma síntese do 5-metil-1-hexanodiol partindo do 4-cloro-1-butanol. Esse enunciado precisa ser entendido. Então, nesse exercício, pede que a gente proponha a síntese deste composto utilizando este grupo como grupo protetor. Então, vamos primeiro entender o que a gente quer sintetizar. A gente quer sintetizar o composto que tem a cadeia do hexanodiol, então é uma cadeia de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, então é a cadeia do hexanodiol. Na posição 5, tem um grupo metil, na posição 5 tem um grupo OH, e como é um diol, são dois grupos OH, né? Então, um está na posição 5, o outro está na posição 1, ligado ao carbono 1. Cuidado, viu, gente? Teve gente que confundiu isso. Esse par de elétrons é o que liga o oxigênio ao carbono 1. Não tem carbono aqui nessa extremidade, não. Aqui é o oxigênio. Então, este é o composto que deve ser sintetizado. Este composto, vamos botar a seta de retrossíntese, ele tem que ser sintetizado a partir do 4-cloro-1-butanol. Então, a cadeia do composto de partida é uma cadeia de apenas 4 carbonos, que é a cadeia que tem o cloro na posição 4 da estrutura. Então, peraí, deixei um carbono a menos. Então, essa estrutura tem 1, 2, 3, 4 carbonos, ligado ao carbono 4 tem um átomo de cloro. Então, a necessidade é sintetizar este composto partindo deste composto como composto de partida. Vamos analisar este composto que deve ser sintetizado. Esse composto que deve ser sintetizado é um composto, então, que a cadeia linear tem 6 carbonos, contamos aqui,
E além desses 6 carbonos, existe aqui um 7º carbono desse grupo metila. Então, a cadeia de A é uma cadeia de C7, 7 carbonos. O reagente que vai ser utilizado nessa síntese é uma cadeia que tem 4 carbonos, né? É a cadeia do butanol. Então, a nossa primeira análise permite que a gente suponha que para que a partir de B a gente sintetize A, é necessário o ganho de 3 átomos de carbono, somada a cadeia de C4 à cadeia de C7. Vamos pensar. Uma forma de crescimento de cadeia carbônica que nós aprendemos é a utilização dos reagentes organometálicos, como reagentes de Grignard. Então, a nossa pista aqui já é pensar o seguinte: partindo de B para chegar em A, se B tem uma cadeia de C4, eu quero chegar numa cadeia C7, é preciso ganhar 3 carbonos. Esses 3 carbonos podem ser fornecidos a partir do reagente de Grignard. O resultado final é uma cadeia maior e um álcool. Grignard permite a formação de cadeias maiores e de álcoois de cadeias maiores a partir de compostos carbonílicos. Vamos olhar a estrutura do reagente. Na estrutura do reagente, nós temos uma hidroxila na posição 1, semelhante ao que está no produto. Então, ou seja, o que eu posso aqui já por visualização pensar? Essa hidroxila está no produto, essa hidroxila está no reagente. Então, meu interesse é manter esse grupo, uma vez que ele está na estrutura de ambos. Então, como é que eu posso manter este grupo para que a reação ocorra sem que haja interferência nesse grupo? Eu posso fazer a proteção desse grupo. Então, nós vamos proteger a hidroxila da posição 1 para que ela se mantenha quando B se converter em A. O grupo protetor para álcoois, o exercício já mostra. O grupo protetor para álcoois são os éteres tetraidropiranílicos. Então, a gente pode fazer um éter tetraidropiranílico nessa posição, igual foi feito na letra A. Ainda, vamos continuar nossa análise. Nessa posição, que é a posição aqui 5, é a posição que a gente enxerga a formação do álcool. Aplicando a ideia de retrossíntese que a gente já trabalhou, nós podemos pensar o seguinte, quebra a cadeia aqui nessa posição. Quebrando a cadeia nessa posição, nós podemos enxergar, então, que o reagente que está faltando, que eu vou chamar ele de C, o reagente que está faltando nessa síntese, é justamente esse pedaço onde está a hidroxila. Ou seja, é um pedaço que tem 1, 2, 3 carbonos. Então, 1, 2, 3 carbonos. No carbono do meio tem o oxigênio. Bem, vamos pensar mais. O reagente B tem um átomo de cloro, ou seja, é um haleto de alquila. Nós já aprendemos que o reagente de Grignard é um reagente sintetizado a partir de haletos de alquila. Então, nesse exercício, eu posso muito bem pensar que protejo a hidroxila da posição 1 e nessa posição onde tem o cloro, nessa posição a gente faz o reagente de Grignard. Então, a parte aqui que a gente quebrou na retrossíntese onde tem o oxigênio, nós podemos imaginar que a partir dessa parte, considerando que onde tem o oxigênio, a gente considera que ali seria um grupo carbonílico, nós podemos pensar então que o reagente C seria esse pedaço da molécula e ele seria a parte carbonílica. Então é isso. A molécula de partida na reação é o 4-cloro-1-butanol. Fizemos a retrossíntese e vamos para a síntese. É o 4-cloro-1-butanol, esse é o reagente. A gente já definiu que na primeira etapa a gente vai proteger essa hidroxila para que na etapa seguinte a gente possa fazer o Grignard com este carbono. Por que a gente não pode fazer Grignard diretamente a partir dessa molécula? Por que precisa proteger esse grupo? O Grignard é um reagente que é
carregado negativamente. Esse hidrogênio ligado a essa estrutura tem um caráter ácido. Se a gente usa o grinhar direto aqui, o grinhar ia reagir com essa hidroxila tirando o próton e o grinhar seria desativado. Então, não seria uma reação viável, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui primeiro, na primeira etapa dessa reação, é fazer igual a letra A desse exercício. Proteger essa hidroxila, proteger o álcool. Para a proteção de álcool, no exercício foi mostrado, nós podemos usar a técnica de formação do éter tetraído piranílico em meio ácido. O mecanismo, voltem para ver, é o mecanismo já descrito na letra A. Então, é um mecanismo que quando o álcool está presente, ele reage com a estrutura, levando à formação de um cetal. Esse cetal, então, é feito com o oxigênio da posição 1. Com a formação desse cetal nessa posição, a hidroxila da posição 1 ela está protegida. Uma vez que esse grupo está protegido, nós podemos continuar a reação fazendo o resto da proposta. O resto da proposta é fazer um grinhar nessa posição. A partir de aletos de alquila, a síntese de grinhar vocês já aprenderam. O grinhar ele é sintetizado adicionando magnésio metálico na reação, utilizando éter como solvente. Quando isso ocorre, nessa reação, nós temos que o grupo protegido continua quietinho, protegido, e a posição onde tem o halogênio, essa posição então é convertida em um reagente de Grignard, que vocês já sabem, que é o reagente contendo o magnésio. Lembrando que o reagente de Grignard, eu posso representar ele com traço em função da característica de ligação covalente que essa ligação com o magnésio tem, ou eu posso fazer representação iônica. Eu só não posso misturar essas representações, tá? Grupo protegido, ou seja, hidroxila da posição 1 protegida, Grignard feito na posição onde tinha o átomo de halogênio, reagente de Grignard pronto, ou seja, nós temos aqui o reagente B protegido. Então, agora, para poder chegar em A, nós podemos fazer a reação com o reagente C. O reagente C, a gente já tinha previsto ele, era uma cetona, o reagente C. A reação do Grignard com cetona vocês já fizeram várias vezes. É uma reação onde este carbono ataca a carbonila, quebra a ligação π e forma então um derivado do álcool, né? Ou seja, com essa quebra, com esse ataque, nós temos a formação de algo próximo do Grignard, mas como o meio é um meio básico, a gente tem a formação dessa espécie aqui. Ou seja, a carbonila se adicionou ao reagente de Grignard. O resultado disso, então, é que a cadeia cresceu enquanto? Ganhou 3 átomos de carbono. O oxigênio, ele ainda não foi convertido em hidroxila, ele está carregado negativamente porque o meio é básico. Quando isso ocorre, a gente representa o parzinho iônico com o magnésio ainda, tá? A formação do produto, vamos continuar no próximo slide. A formação do produto final, já mostro para vocês. Então, nós chegamos nessa etapa onde o produto A está praticamente formado, mas as condições de reação de Grignard é meio básico, e em meio básico a gente sabe que a hidroxila não vai estar presente. Então, na etapa seguinte é necessário que ocorra a acidificação do meio para que esse grupo seja protonado. Mas mais do que acidificar o meio, a gente também precisa de adição de água, então precisamos de um ácido forte.
e também precisamos de água. Por quê? Porque na etapa, para poder liberar o produto, nós precisamos hidrolisar este grupo, ou seja, retirar o grupo protetor. Nós já discutimos aqui em várias situações que o grupo acetal ele é estável em meio básico, mas em meio ácido os acetais sofrem hidrólise. Então a água consegue atacar o acetal e quebrar o acetal. De que forma? Igualzinho nós fizemos na letra B. Então a letra A e a letra B são ensaios para que vocês entendam a letra C. Então, na última etapa, a hidrólise ácida não só vai protonar este grupo, vamos aqui propor, não só vai protonar o oxigênio, levando à formação do álcool, mas também vai hidrolisar o acetal, liberando a hidroxila que nós protegemos, que foi a hidroxila da posição 1. Então, essa hidroxila, ela é hidrolisada nessa etapa. Quem é que estava fazendo a proteção deste grupo? Quem estava fazendo a proteção deste grupo é o grupo tetraidropiranílico, que no processo de hidrólise, nós fizemos na letra B, ele dá origem a este grupo. Ou seja, quando é quebrado o composto, nós temos a saída deste grupo, igualzinho na letra B. Este grupo, nós fizemos na letra B, é um M-acetal. O M-acetal, em meio ácido, ele não é estável na forma cíclica e ele está em equilíbrio com sua forma aberta, que nós também fizemos na letra B desse exercício. A forma aberta deste M-acetal é um equilíbrio onde nós temos como produto dessa abertura um aldeído. Então, no final dessa reação, nós temos aí como resultado o produto formado, que é o produto A, que nós pensamos na retrossíntese, e nós temos aqui um equilíbrio entre o M-acetal formado durante a hidrólise e seu produto, né, o equilíbrio do seu produto na forma aberta, que é o aldeído, conforme a gente fez a letra B. Então, esse exercício é um exercício bastante completo, porque é um exercício que mostra os mecanismos que nós vimos, os mecanismos de adição, os mecanismos de hidrólise, contempla a compreensão da estabilidade dos produtos da reação de adição e do produto de hidrólise, e ainda coloca uma situação de uma análise retrosintética, onde um produto teve que ser obtido utilizando todas essas reações que vocês aprenderam ao longo da Orgânica 2.